Vamos lá, vamos à leitura. Nossa leitura hoje é bem rápida. Está aqui no versículo 19 e ela vai se encerrar no versículo 26. Então temos aí 7, 8 versículos para ler, não é? A questão do tributo. Versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entenderam que contra eles dissera aquela parábola. E, trazendo debaixo do olho, mandaram espias que se fingissem de justos para o acompanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me a moeda. De quem é a imagem e a inscrição dessa moeda? E responderam eles: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilharam da sua resposta, e calaram-se. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus glorioso, nosso Deus santo e justo, nós, Senhor, chegamos na Tua presença, agradecidos por esta manhã, por este sol, pela chuva que mandaste, Senhor, para nós esta semana. Agradecemos, ó Deus, pelos nossos empregos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, suprido o Seu povo. Bendito seja o Seu nome para todo sempre. Também, Senhor, pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas culpas. E agora, Senhor, eu rogo pela Sua palavra lida. Eu peço que o Senhor, pelo Espírito Santo, possa estar falando pela boca do Seu servo e pelo Seu Espírito Santo, o Senhor possa falar no coração de todo aquele que está ouvindo nesta manhã, aqui na igreja ou longe, Senhor, pela internet. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, irmãos, só recordando, o nosso Senhor, ele entra triunfante em Jerusalém, nós já vimos isso. E quando ele entra triunfante em Jerusalém, as pessoas cantando, exaltando, né? Ele vai lá para o templo. O que ele faz no templo? Ele expulsa os vendedores, os cambistas, os animais. Ele lembra as pessoas: olha, essa aqui é a minha casa, é a casa de oração. E tirou toda aquela imundície, limpou, e isso fez com que o povo visse a autoridade dele. Já estava assim clara a autoridade de Jesus. Esse versículo, irmãos, que nós lemos na semana passada, no capítulo 19, versículo 48, esse é o motivo de todas as perguntas que virão no capítulo 20. Aqui no capítulo 19, no versículo 48, diz assim, né, que os principais do povo, quer dizer, os religiosos, não achavam meio de fazer o quê? De matar ele, né? Por quê? Porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Então, assustados e podemos dizer invejosos dessa autoridade que Jesus conquistou no coração das pessoas, o que a gente tem? A gente tem essas autoridades. Quais autoridades? Os fariseus, os saduceus, eles eram inimigos entre eles, mas eles se juntaram para ficar contra Jesus. Então eles estavam com inveja, porque onde Jesus sentava para ensinar, as pessoas se amontoavam. As pessoas diziam: ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega com autoridade. Então, o capítulo 20 que a gente viu a semana passada, começou com uma pergunta, uma invasão e uma pergunta. Os irmãos devem estar lembrados. Jesus estava ensinando ali no átrio do templo, de repente o que acontece? Entra uma turma de religiosos. Não é quaisquer religiosos. A palavra de Deus diz que eram os anciãos, que eram os principais,
Eram homens, meus irmãos, os escribas, era a nata, realmente as maiores autoridades chegam ali em Jesus. Agora não é um pau mandado não, são aquelas autoridades que chegam a Jesus e fazem a seguinte pergunta: com que autoridade você fez essas coisas? Que coisas? Entrar na cidade pensando que é Deus? Ele era Deus. Você ir lá no templo, expulsar os nossos amigos aí, os vendedores, tal. Quem você pensa que você é? Com qual autoridade você fez isso aí? Querendo que Jesus mostrasse um diploma humano, né? Talvez dissesse, como Paulo disse certa vez: eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Então Jesus, ele não respondeu. Aliás, ele fez outra pergunta, eu respondo para vocês se vocês me responder. Se João Batista, né, o batismo dele era de Deus ou era dos homens? E eles não podiam responder. Porque se eles falam de Deus, por que vocês não aceitaram? Se eles respondessem dos homens, o povo apedrejava, porque o povo sabia que o batismo de João vinha de Deus, que João Batista, ele era um profeta de Deus. Mas, irmãos, a autoridade de Jesus foi questionada. E Jesus, ele responde como a autoridade dele foi vista pelos judeus no capítulo 20, vamos dar uma olhadinha lá, capítulo 20, no versículo 13. Esse é o versículo que explica para nós como Deus viu a autoridade do Filho dele neste mundo. Disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Então Deus, ele mandou Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo, ele é o Filho de Deus, e ele chega neste mundo, e Deus está falando no versículo 13: eu vou mandar meu filho, quem sabe eles o respeitarão, vão respeitar a sua autoridade. E o que eles fizeram? Eles mataram Jesus. Só que Jesus não estava morto ainda, Jesus não tinha ido para a cruz. E Jesus contou uma outra coisa aqui nessa parábola. Ele disse o seguinte: olha, o que o Senhor da vinha vai fazer depois que matar o filho? Ele vai pegar a vinha e dar para outra nação, para outro povo, que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, quando ele contou essa parábola, olha, todo mundo entendeu. Tanto entendeu que no versículo 16, lá no final, os homens disseram, os homens aqui são o povo que estava ouvindo, as mulheres, os homens, tá? Então eles estavam ouvindo Jesus, eles disseram assim: que isso nunca aconteça, mas já aconteceu. Irmãos, aquele privilégio da nação de Israel, hoje é a igreja que tem esse privilégio. Não que Deus esqueceu o seu povo, não, vai trabalhar com eles no final novamente, nós já vimos isso. Mas aqui foi dado para outro povo. Então eles disseram: olha, que nunca isso aconteça, que a gente perca esse privilégio. Agora, no versículo 19, não só o povo entendeu, como os religiosos entenderam. Olha lá, no versículo 19. Os principais sacerdotes e escribas procuravam lançar a mão dele na mesma hora, mas temeram o povo. Por quê? Porque entenderam que contra eles dissera aquela parábola. Eles sabiam que eles queriam matar Jesus. Jesus sabia que eles queriam matá-lo. E eles entenderam: ele está falando isso porque a gente quer matar ele. Ele está se dizendo filho de Deus. Eles entenderam, irmãos, era muito claro ali para os religiosos quem Jesus era. Então, aqui do versículo 20 até o versículo 26, é o plano dos religiosos. Quais religiosos? Eu já disse, né? Do Anás, do Caifás, que eram representantes dos saduceus. Do Sinédrio, que tinha uma grande maioria de fariseus, e todos os outros religiosos daquela época, todos contra Jesus. Né, meus irmãos, colocado contra todos aqui. E aí, o versículo 20 é muito feliz, né, na descrição, melhor do que está no Mateus ou Marcos. O livro de Lucas explica para nós o que os religiosos estavam querendo fazer. Então, um plano para pegar Jesus. Olha aí no versículo 20, né? Trazendo debaixo do olho, mandaram espias que se fingissem de justos, para o apanharem em alguma palavra, para o entregarem
ao poder e jurisdição do governador. Então vamos lá, eles têm um plano para pegar Jesus. Quando a gente fala de plano, a primeira coisa que se pensa é qual é o objetivo do plano. Qual é o objetivo? Veja só, para o apanharem em alguma palavra. Ele vai falar alguma coisa e nós vamos pegar e vamos levar ele lá para o Pilatos. Ou para o Herodes. Se ele falar alguma coisa, a gente leva ele para o governador e ele vai ter que ser morto pelo governador. Então esse era o objetivo, né? Pegar ele em alguma palavra. Mas Jesus não poderia ser pego em palavras. E também em pecado. Agora, era preciso ter um assunto polêmico para levar até o governador. E como é que faz, né? O governador era tão alheio a tudo que o judaísmo representava. O governador não estava nem aí para a religião deles. Então, como é que nós vamos pegar uma pessoa, no caso aqui o nosso Senhor Jesus, e colocar ele contra o governador? Então tinha que ser um assunto polêmico. E não tem assunto polêmico naquela época melhor do que a questão tributária, tributo. Os judeus, eles ficavam assim irados de ter que pagar tributo para um rei romano. Então o povo detestava isso. Qualquer pessoa que falasse, tem que pagar tributo, então realmente eles ficavam irados contra aquela pessoa. E por um outro lado, meus irmãos, se falar assim, né? Não precisa pagar não, porque nós somos judeus, essa terra é nossa. Aí sim, meus irmãos, vinha lá o governador e falava assim: manda prender esse homem, mate esse homem por sedição. Então eles encontraram um assunto bem polêmico que não tinha jeito de escapar, né? Aliás, meus irmãos, Satanás tem prazer em assuntos que dividem uma igreja. Ele adora isso. Você vai perceber, né, que alguns assuntos, às vezes as pessoas se desgastam muito em alguns assuntos. Então tem aquele assunto do calvinismo, do arminianismo. Vocês nunca vão ouvir, pelo menos eu, pregar sobre essas duas coisas. Mas isso tem dividido mais igrejas que você imagina. O nosso primeiro missionário, que foi o Brando, ele veio para o Brasil em 1923. Veja só, vai fazer 100 anos daqui a 3 anos. Ele veio em 23 e o pastor que mandou ele para cá era um missionário assim, de mão cheia. E aí então ele mandou o nosso missionário, só que o homem morreu. O pastor que sustentava lá morreu. Aí a igreja tinha que achar outro pastor para substituir. O outro pastor que veio era um pastor calvinista que não gostava de missões. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi cortar o salário do pastor, e o pastor ficou sem salário lá no Acre, sem nada, né? A igreja querendo ajudar uma parte, a outra parte acreditando que não precisava ajudar, né? Então a igreja se dividiu. Então eles perderam o sustento missionário. Só para vocês verem como é que tem assunto que divide, uma bobagem de nada, né? De nada, e divide as pessoas. Então aqui, era preciso um assunto que dividisse, e era preciso fazer a pergunta do jeito certo. Agora, isso é bem coisa do diabo, de Satanás. A pergunta tem que ser feita de uma forma capciosa. Ou seja, conforme foi feito aqui. Vamos dar uma olhadinha no versículo 22. É lícito dar tributo a César ou não? A resposta tinha que ter um sim ou um não. Não servia falar outra coisa. Ou é sim ou é não. Irmãos, eu só tive uma vez na frente de um juiz. Uma vez. Fui como testemunha de um caso muito triste que aconteceu há muitos anos atrás. E aí, diante do juiz lá, você está lá, você não sabe o que vai acontecer. Você tem uma pessoa que era para defender, até você dali, ela fica quieta, calada, sabe? Que às vezes o promotor está lá, não te dá um resguardo, né? Aí você está diante do advogado do criminoso. Né? O criminoso, ele está ali, né, na tua frente, e ele faz uma pergunta que você só pode responder com sim ou com não. E aí eu não respondi nem com sim, nem com não. Quase que eu fui preso, né? Quase que eu fui preso. Agora, já imagina uma coisa dessa, né? Só porque você fala uma verdade ali no tribunal, a pessoa fala assim, o juiz, só pode falar sim ou não? Atenha-se a pergunta. Mas vamos dizer, você está no tribunal, a pessoa faz a seguinte pergunta para você.
Você já deixou de bater na sua esposa? Presta atenção nessa pergunta. Se você falar que não, é porque você ainda bate na sua esposa, correto? Se você falar sim, é porque você batia na sua esposa. Como é que pode ser uma pergunta de sim ou de não? Então, se você falar assim, não, eu nunca bati na minha esposa. Não, não é nunca. Ou é sim ou é não. Você está entendendo? Eu nunca queira estar na frente de um juiz, num tribunal. As coisas pendem para o lado errado muitas vezes, por isso muitos bandidos são soltos. Porque eles querem que você responda com o quê? Com o sim e com o não. Aqui eles queriam que Jesus respondesse com o sim ou com o não. Olha, o objetivo era pegar Jesus, o assunto era polêmico, o jeito de fazer a pergunta era daquela bem brava mesmo. Agora vamos ver uma outra coisa. Quem foram os escolhidos para fazer a pergunta? Satanás não manda. Isso que devia ser proibido no mundo, né? Satanás não manda qualquer um fazer a pergunta. Satanás ele tem as pessoas certas dele para usar. Não pensa você que ele fica lá perdendo tempo de usar uma pessoa que não vai te fazer o mal que devia. Não, Satanás tem a pessoa certa. Então o versículo 20 diz, trazendo ele sob suspeita ou debaixo do olho, olha a frase que segue, mandaram espias que se fingissem de justos. Pau mandado de Satanás. Espias que se faziam de justos. Quem eram esses espias? Abra no livro de Marcos. Vamos lá rapidamente. Abra no livro de Marcos, no capítulo 12. Vamos descobrir quem eram esses espias? Capítulo 12 e versículo 13. O que temos ali? Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para verem se o pegavam em alguma palavra. É isso que está escrito aí, correto? Quem eram esses que estavam se fingindo de justos? Fariseus e herodianos. Herodianos já fala tudo. Eles estão do lado de Herodes, do lado do tributo. Os fariseus é os que detestavam Jesus. Irmãos, essas pessoas elas já vieram para destruir. Lembra disso, Satanás vem para matar, para roubar e para destruir. A primeira pergunta Jesus já nem tinha respondido na questão da autoridade. Essa aqui, Jesus, ele vai responder de um jeito que eles jamais podiam imaginar. Mas Satanás, ele escolhe as pessoas para fazer perguntas capciosas a dedo. Então, são verdadeiros pau-mandados dos religiosos, do partido dos herodianos, correto? E eu faço aqui, uma ressalva, que você, meu irmão, nunca seja um pau-mandado de Satanás para fazer uma pergunta capciosa de destruição. Daqui na tela nós temos esse versículo, que a gente leu a semana passada. Vamos lá. Está escrito aqui, olha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Imagine que se você vai conversar com uma pessoa, você vai conversar com um irmão da igreja, com uma pessoa do mundo, se a tua palavra for de destruição, você tem que entender o seguinte, você também está sujeito a ser destruído. Às vezes as pessoas, elas não medem as palavras e vai destruindo vidas, vai destruindo a igreja. Quando você destrói uma vida, você pode ter a sua vida destruída. Quando você destrói a igreja, Deus ele fala, Paulo, aquele que destrói a igreja de Deus, Deus o destruirá. Então, a pessoa ela já vem com aquela pergunta destruidora, ou já vem com pensamentos de destruição. Por isso, Paulo está dizendo, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, tá bom? Então aqui, se você vai edificar alguém, se você vai levar uma palavra agraciada para alguém,
então você pode falar. Caso contrário, qual é a diferença desses herodianos e fariseus? Vamos voltar no versículo 20, lá do capítulo 20 de Lucas. E essas pessoas eram espias, pau-mandados. Eles estavam se fingindo de justos. Isso aqui, meus irmãos, é coisa do diabo. Agora, note a bajulação que temos no versículo 21. Vamos lá? Perguntaram dizendo: mestre, que mestre o quê? Que mestre o quê? Jesus nunca foi o mestre deles. Jesus nunca foi o rabi deles. Jesus nunca foi Senhor deles. Se a pessoa, olha, se você não considera a pessoa o pastor ou a autoridade, nem o chame assim. Às vezes eu vejo, não, pastor, uma falsidade medonha. Então, está aqui, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É quase que sublime esse elogio. É um elogio que, se você pegar palavra por palavra, você vai ver a grandeza do elogio, chamando Jesus de mestre, falando assim, ó, o Senhor fala e ensina bem, o Senhor fala e ensina com exatidão, corretamente, olha, o seu ensino, ele é verdadeiro, fala mais, né? E, continuando, ele diz assim, não considera a aparência da pessoa. Quando o senhor está pregando, o senhor não quer saber se é uma autoridade, se não é uma autoridade, se é uma pessoa simples, se é uma pessoa muito importante, se é pobre, se é rico. O senhor não considera. Tá, é verdade, Jesus nunca considerou, tá? Jesus tinha que falar a verdade, falava para todos. A fim, né, continuando aqui, desculpa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Eu pergunto, quando é que eles acreditaram em Jesus desse jeito aqui? Que Jesus é esse que os herodianos e os fariseus pintaram? Eles não acreditavam em nada disso que eles acabaram de falar. Isso aqui, irmãos, é uma bajulação. Isso aqui é uma arapuca, né? Como dizia o saudoso Juvenal Juvencio, isso aqui é uma arapuca, né? É uma arapuca. Eles são cínicos, tá? O teor do elogio é verdadeiro, mas tem um veneno terrível aí que eu queria que vocês notassem, quando eles falam assim, não considera a aparência da pessoa. Ele está falando aqui de César, tá? É de César que eles estão falando. Olha, o senhor é uma autoridade religiosa, e nem que for César, o senhor não vai parar de falar a verdade, querendo colocar Jesus contra César. Tem um veneno aqui. Cuidado com o veneno destilado pelas pessoas que querem destruir a sua vida espiritual, a vida da sua igreja, a vida da sua família. Porque existe. Essas pessoas existem. Por isso, cuidado com os bajuladores. Olha aqui essa frase. Você sabe o que é um bajulador? É uma pessoa que fala na sua frente o que nunca diria pelas suas costas. E que fala pelas suas costas o que não tem coragem de falar na sua frente. Isso é um bajulador. Ele vai te chamar de amigo, ele vai dizer que te ama, ele vai falar, dar 3 tapinhas nas suas costas, mas na sua frente, né? Nas costas, mas na sua frente, né? Mas quando ele estiver longe, ele está falando mal de você, está te desconsiderando, está lá querendo que você caia, seja derrubado. Isso aqui, irmãos, é a bajulação. É o que eles estão fazendo com Jesus. Lá pelas costas eles estão planejando matá-lo. Aqui na frente Jesus é maravilhoso nesse texto que eles colocaram. É melhor você enfrentar um inimigo conhecido do que um que te beija e pelas costas te esfaqueia. Então, essa é outra coisa que a gente tem que lembrar. É melhor você enfrentar um inimigo assim, que te odeia. A melhor coisa que tem é você enfrentar um Golias,
tá? Aí o Golias já vem com aquela espadona lá, ele já vem com aquela lança, ele já vem com aquela bola cheia de prego, ele quer te matar, então você tem que correr, certo? Você já sabe que ele vem mesmo, ele já vem para te dar uma paulada na cabeça, então você está preparado. Então é melhor você enfrentar um inimigo assim, do que aquele que te diz, eu sou teu amigo, mas você vira ele te dá uma facada. O Joabe era assim. Para mim, meus irmãos, quando fala de Joabe, um grande guerreiro, eu desprezo Joabe na Bíblia pelo comportamento contínuo de traição que ele tem do começo ao fim. Não só traindo o rei Davi, quando matou o filho dele lá, o Absalão. Aquilo ali foi nada, praticamente. Como ele matou o Abner, sabe? Nós temos aqueles textos que o Abner fez um acordo com Davi e o Joabe ficou sabendo, ele foi lá e a traição, foi abraçar o Abner, e depois ele faz o quê? Ele dá uma facada. Coitado do Abner. Muitos anos depois, aconteceu a mesma coisa, o mesmo filme. O lado de Davi venceu o lado de Absalão, e o rei Davi tinha prometido dar a casa, o governo, né, a chefia do exército da casa dele para o Amasa. E o Amasa, então, tão inocente, tão simples, né, se encontrou com Joabe no meio do caminho. Joabe chamou ele, pegou ele pela barba assim, meu amigo, o Amasa todo feliz, né, meu amigo. Aí ele pega a faca e a ponto de cair toda a barrigada do coitado no chão. É assim que a Bíblia fala. Como é que você vai enfrentar um inimigo desse? Pega pela barba, que te beija na testa, como Judas fez. Como é que você vai enfrentar? Olha aqui, meus irmãos, esses bajuladores são perigosos, Temos um livro de Provérbios: o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Palavra de Deus, tá bom? A rede foi lançada. Vamos lá com a pergunta no versículo 22. A pergunta é lícito pagar tributo a César ou não? Você tem um dilema aqui. E agora, Jesus? E agora, José? Né? E agora, Jesus? O que você vai responder? É sim ou é não? Se Jesus diz sim, tem problema com as pessoas. Se Jesus diz não, tem problema com o governo, né? Nós já falamos sobre isso. Jesus, ele vai reconhecer a malícia. Jesus, ele não vai se deixar levar pelos elogios. Jesus, ele tem que focar na pergunta. Faça isso. Ele focou na pergunta. Jesus não caiu na rede. Olha o versículo 23. Entendendo ele a sua astúcia, ele percebeu que era uma cilada. Mas ele era Deus, né, pastor? Ele era Deus. Você mesmo não sendo Deus, você tem o Espírito Santo, e você deve saber quando você está caindo numa cilada e falar assim: agora eu quero ficar na mão de Deus. É melhor você ficar na mão de Deus do que você ficar na mão dos homens. Nunca esqueça isso. Então Jesus, o que ele faz? Ele vê que é uma cilada. Ele vê que tem astúcia aí. Então a palavra usada é astúcia. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para elucidar o que aconteceu no Jardim do Éden. Se você abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele está pedindo para a igreja não ser enganada, não ser enganada. Então no capítulo 11, versículo 3, ele fala assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com o quê? Com a sua astúcia. A mesma palavra que Deus está usando, que Jesus está usando, é a palavra que Paulo usou para definir a obra do diabo lá no Jardim do Éden. Como é que Satanás enganou a Eva? Com astúcia. Então, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, vocês também tenham a mente corrompida e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus.
Irmãos, nós precisamos estar alertas para essas ciladas do diabo, essa astúcia de Satanás. Às vezes a astúcia vem na forma de pergunta, como aconteceu aqui. Mas olha, uma conversa errada atrapalha a vida de muita gente, vocês concordam? Acaba com muita gente uma conversa errada. Agora, às vezes o diabo, ele não vem com uma pergunta. Estão lembrados de Josué, os gibeonitas? Os gibeonitas apareceram como na frente do Josué? E chegaram lá com aquelas roupas maltrapilhas, parecendo mendigo, né, irmão Renato? Com um pão bolorento, com vinho podre. E disseram assim: olha, nós moramos tão longe, mas tão longe, né? Que quando a gente saiu lá da nossa casa, esses pão eu tinha acabado de fazer. Mentira, mas aquelas mentiras absurdas, né? Às vezes o diabo, ele vem vestidinho de mendigo para você ficar com dó e tal. Cuidado. Mas às vezes Satanás, ele vem bem vestido, ele pode vir de terno, ele pode vir de gravata, ele pode vir com vestidão, com perfume e tal. Então, ele faz a mutação necessária para te destruir. Então, vamos ter sempre cuidado com a astúcia de Satanás, a forma que ele chega e nos aborda. Olha a resposta sábia de Jesus. Só Deus mesmo, meus irmãos, para ter essas respostas. Jesus primeiro fala: por que vocês estão me tentando, né? Versículo 24: mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Pegou a moeda, não tem nenhuma moeda aqui, né? Aí a moeda, de um lado da moeda, a moeda naquele tempo devia ser mais ou menos desse tamanho mesmo, né? Do lado da moeda estava lá o valor, né? E do outro lado estava a cara do César. O bonitão estava lá estampado, né? Então ele olha para aquele lado da moeda. Eu lembro daquela moeda de 1 cruzeiro. Eu não sei se os irmãos aqui teve, né? 1 cruzeiro que tinha a foto de quem? Da princesa Isabel, né? Lembra que ela tem uma moeda muito conhecida. E aí, né? Tá lá aquela figura do César. De quem que é essa figura aqui, essa esfinge aqui, essa inscrição, né? Honra a César, tal. Aí eles tinham que falar: é de César. Ah, é de César? Então faz o seguinte: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A moeda é do César, foi o César que mandou fazer essa moeda? Foi. Então devolve para ele, devolve lá para ele. Irmãos, Jesus, com muita sabedoria, ele ensina a igreja a não se envolver como igreja. Você pode se envolver como pessoa particular, não tem problema nenhum. Mas a igreja, ela não pode se envolver como igreja em questões políticas. Por quê? Porque aqui ele poderia entrar nesse mérito, mas Jesus não quis entrar. Ele disse: bom, a moeda é do César, dá para o César, né? Ele que mandou fazer, teve gasto para mandar fazer essa moeda, devolva para ele, né? O César que gosta disso aí. Isso aí não faz falta para Deus. Olha, quem responderia desse jeito? Só Deus mesmo. Deus está mostrando duas coisas. Primeiro, que você não deve dar muita importância para essa moeda. Segundo, essa moeda tem dono. Quem que é o dono dessa moeda? É César. Se tiver que devolver para ele, não tem problema nenhum, meus irmãos. Temos uma pergunta aqui: você paga imposto? Eu não pago, né? Eu não pago. Você paga imposto? Uma pessoa fala assim: eu pago muito imposto, né? A gente paga por causa que tem aqueles impostos embutidos, tá? Então, parabéns! Você paga imposto, parabéns! Olha, quer dizer que o seu salário é para pagar imposto. Se você não pagasse, talvez você ganhasse menos. Então, é um privilégio, pensa, é um privilégio poder pagar um imposto. Por quê? Porque Deus está me dando um trabalho e um dinheiro que me capacita a pagar imposto. Tá bom, né? Agora, o imposto é um dever do crente. Isso aqui, meus irmãos, é nosso dever pagar. Lá no livro de Romanos, no capítulo 13, queria que os irmãos abrissem lá comigo. Jesus está falando para dar para César porque é a obrigação do crente. Dá a César o que é de César. No capítulo 13, versículo 6, diz assim:
Por esta razão pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo para isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que se deve. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Está aí. Você paga o que deve. Eu tenho que pagar imposto por quê? Porque o governo manda você pagar imposto. Então, pagai a cada um o que deve. Eu devo pagar tributo, então vou pagar o tributo. Eu devo pagar imposto, eu vou pagar imposto. Uma vez eles chegaram em Jesus estava perto do mar, né? E aí então chegaram e fizeram a seguinte pergunta para os apóstolos: o vosso mestre não paga imposto? É sonegador? Está dando calote aí? Né? Aquele imposto era do templo. É muito parecido com o imposto do rei. Então já chegaram falando: o seu mestre não paga, caloteiro, hein? Está pagando, está sonegando. Aí, acho que disseram: paga sim, né? Para defender. Mas Jesus, ouvindo aquela palavra, falou: olha, o filho do dono deste mundo não precisa pagar imposto nenhum. Realmente, irmãos, ele que fez, como é que ele fez tudo, deu tudo para nós, vai pagar ainda? Que absurdo é esse? Bom, aí ele disse assim: mas para não dar escândalo, Pedro, vem cá, né? Vai lá, Pedro, você que está mais chateado com essa pergunta, vai lá, pesca aí, pega o peixe, pegou o peixe, abre o peixe, abriu o peixe, tinha uma moeda dentro do peixe, pega essa moeda aí, isso aí dá para pagar 2 impostos, paga o meu e paga o seu. Irmãos, só pode pagar quem tem condições de pagar. Então, graças a Deus, é uma bênção poder pagar. E se eu não pago o imposto? Ou a gente é muito pobre ou é sonegador, né? Ou uma coisa ou outra. Agora, quem não paga, não pode reclamar, meus irmãos. O pessoal fala assim, que nem eu reclamando dos buracos aqui, né? Tem um buraco aqui, tem outro buraco. Eu não pago o imposto de carro. Meus carros nenhum pagam imposto, né? E quem tem que reclamar é quem paga. Por quê? Porque eles estão lá pagando R$500, R$1.000 de PVA e está aquele buraco. Eles podem dizer: mas estamos pagando e não está vendo o benefício. A pessoa não paga imposto, ela quer asfalto, ela quer hospital, ela quer creche para as crianças, escola para as crianças, sabe? Ela quer polícia na rua, ela quer tudo, mas não quer pagar imposto. Aí o César não pode fazer nada, entende? Para o César dar uma polícia, para o César dar uma escola, para o César pegar e dar uma educação, sabe? Uma água, uma coisa. O César tem que ter dinheiro, e o César sem dinheiro ele não vai poder fazer nada. Por isso, dai a César o que é de César, sem reclamar. Paga, né? Paga. Agora, tem uma outra pergunta. É certo, pastor, a união do Estado com a religião? Veja a separação que Jesus faz aqui. Vamos voltar no capítulo 20. Jesus, ele não fala só dai a César o que é de César. Não. Ele está dizendo: dai a Deus o que é de Deus. Veja só que Jesus, ele faz uma separação das águas aqui. Ele está dizendo: uma coisa é o poder político, outra coisa é a religião, é a fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse texto aqui, meus irmãos, mostra para nós o que Jesus pensa dessa união e o que os religiosos pensavam. Vamos lembrar que lemos no capítulo 12 do livro de Marcos que estavam juntos fariseus e herodianos. O que está junto, grudadinho um no outro? O poder político e o poder religioso. Os dois se juntaram para fazer o quê? Para fazer uma maldade para Jesus. É o ajuntamento do político com o religioso. Agora, eu lembro os irmãos que no Novo Testamento, sempre que os religiosos, de qualquer espécie, sempre que os religiosos se juntaram com o poder político, quem foi prejudicado? A igreja, o povo de Deus. Sempre que essas duas coisas se juntam, traz prejuízo para a causa. Sempre vai ser assim. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja.
Lembra que o capítulo 12 do livro de Atos deixa bem claro isso para nós. O Herodes, o que ele fez? Ele começou a perseguir a igreja. E aí, ele mandou matar o Tiago. Tem lembrado do Tiago, o apóstolo? E o que diz lá? Quando ele matou o Tiago, o povo ficou contente. Aí ele viu que o povo ficou contente. Já mandou pegar, agora vamos pegar o Pedro, vamos prender mais gente, né? Ou seja, o governo viu que os religiosos estavam contentes, porque a igreja de Jesus estava sendo perseguida, juntou o poder político com o poder religioso. O apóstolo Paulo estava lá em Damasco. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Os judeus religiosos lá em Damasco tinham uma influência tão grande que se juntou com o rei Aretas. E o rei Aretas então deu ordem: prende esse homem. Foi quando eles desceram Paulo num cesto lá da cidade de Damasco. E agora você pode olhar no Novo Testamento, em muitos lugares, os religiosos e os políticos, eles se juntam, ou seja, a autoridade do rei, a autoridade eclesiástica, para fazer um mal para a igreja de Jesus Cristo. E foi assim em todo o tempo. Irmãos, não tinha uma divisão tão grande entre os cristãos como nós temos hoje. Mas no ano 300 e pouco, quando o rei Constantino, o imperador Constantino, ele pendeu para o lado do cristianismo. Então ele fez o seguinte: ele oficializou a igreja. A igreja passou a ser o quê? Uma parte do Estado. Nós vamos pagar para pastor, nós vamos ajudar as igrejas, ajudar a construir prédio, agora vai ser financiado pelo governo. Então, o que aconteceu? Muitas igrejas não concordaram. Não, calma lá, não pode ter esse ajuntamento. O que o Constantino fez? Começou a perseguir as outras igrejas cristãs que não concordavam com essa união. Então é ali que começa realmente a perseguição de cristão contra cristão, quando a igreja ficou igreja oficial do Estado. Juntou o político com o religioso. Então nós temos o imperador, que é o poder político, e nós temos agora o Papa, que é o poder religioso. Os dois se juntavam, proibia a leitura da Bíblia, mandava matar quem não concordava com eles, e assim que foi por 12 séculos. Não foi um dia e uma noite, é os séculos das trevas. Por 1200 anos, os cristãos que não concordavam com a igreja oficial foram perseguidos e mortos. Isso qualquer livro de história pode explicar para vocês, né? Agora, alguém pergunta: é boa isso aí, essa união para o evangelho? É claro que não é. Tem país que é o seguinte: tem a igreja oficial. Como é que eu faço para ser pastor de uma igreja oficial num país desse? Que o governo que sustenta a igreja. Sabe o que você tem que fazer? Adivinha? Você tem que fazer para você ser um funcionário público, o que você tem que fazer? Concurso. Estou errado? Não. Nesses países, para você ser um pastor, você não precisa ser crente. Você não precisa ser um cristão. Basta você passar num concurso. Pronto. Aí você sabe um pouquinho da Bíblia? Vai lá. Isso explica tanta imundícia religiosa. Você explica por que o islamismo cresce em países cristãos totalmente descompromissados com a palavra. É boa essa união? Vamos ver o que Jesus está dizendo no versículo 25? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha, nós temos aqui pregadores, nós não temos soldados para fazer com que as pessoas virem crentes. Nós temos pregadores, nós temos irmãos. Quem deve sustentar a igreja é o povo de Deus. Irmãos, eu me recuso, enquanto pastor, fazer parte de uma igreja que as pessoas alguém vai chegar com um pacotinho ali, um coador, sei lá o que, e passar na sua frente para você dar 1 centavo que seja. Eu sou contra. Eu acho que o povo de Deus, ele deve entender que eles devem sustentar a obra de Deus. É só o povo de Deus que deve sustentar a obra do Senhor.
E aí, com o coração voluntário, eles sabem onde está o gasofilácio. Eles vão chegar e não tem que ninguém pedir, não tem que ninguém falar nada, não tem que ser coagido de forma nenhuma. Agora, se é para fazer isso, meus irmãos, então qual é o espírito voluntário? Eu não vejo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Deus quiser fazer a obra dele prosperar, ele fará por onde? Ele dará condições. Então, meus irmãos, dai a Deus o que é de Deus. Agora, isso é uma outra frase, porque o crente é cidadão de dois mundos. O terrestre, nós temos obrigações aqui nesta terra, tá? E o celeste. Agora, isso implica em outras coisas, tá? Então, o que significa dar a Deus o que é de Deus? Veja só, temos ali, dá a Deus o devido louvor, a honra, a glória e o poder. Dai a Deus o que é de Deus. Você está dando a honra, a glória, o poder a Deus, mas você reconhece o governo de Deus em sua vida. Dai a Deus o que é de Deus. A sua vida foi dada para Deus, Ele que manda em você. Deus é a autoridade, Cristo é a autoridade na sua vida. Depois, outra pergunta: contribuir para o crescimento e manutenção do seu reino nesse mundo, com missões, com a própria igreja. Então dá a Deus o que é de Deus. E o César, paga o César, ou senão você não reclame de nada. Se tiver alguém te assaltando, se você não tiver polícia, você nunca reclame. Mas enquanto neste mundo, como cidadão terrestre, dai a César o que é de César. Como cidadão celeste, dai a Deus o que é de Deus. O reino de Deus e a sua justiça têm prioridade. Olha o que Pedro disse lá, no capítulo 5 do livro de Atos, quando mandaram Pedro não falar mais no nome de Jesus. Nós ordenamos que não fale mais e nem pregues neste nome. O que Pedro disse junto com João? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Saíram de lá, começaram a pregar, pregava mais ainda, Então, honrar a Deus não significa nunca desonrar ou desprezar o governo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Vamos imaginar os nossos irmãos cristãos vivendo sob o regime comunista. É para eles ficar falando mal lá? Não. É para eles se adaptar e pregar a palavra de Deus enquanto pode, como se deve, e se não deve e não pode, eles ter por onde de conseguir. Então, honrar a Deus nunca significa desonrar o governo. E lembre-se, não existe governo que não procede de Deus. As coisas acontecem porque Deus permite. Se um dia o nosso país se tornar um país comunista, é porque Deus permitiu. Que as pessoas queriam isso. Então, vamos deixar como Deus fazia, Nós temos assim, irmãos, um mundo hoje ajoelhado diante do comunismo mesmo. Quando eu falo comunismo, eu estou dizendo daquele pensamento errado, sabe? Contra Deus, tem que defender minoria de todo tipo. Que tipo de minoria eles querem defender? Tudo que é contra a palavra de Deus, não tem nada que favorece a palavra de Deus. E mais, a proibição da pregação livre do Evangelho, como acontece em todos os países comunistas. Eu me lembro que quando acabou, a União Soviética se abriu, e o pastor, o Fanini, o Fanini era o presidente da Aliança Batista Mundial, e ele então se reuniu com o Papa. Olha, veja só, os dois teve que ficar junto e ir lá na União Soviética para pedir de volta todos os templos sequestrados pelo comunismo. E eram dezenas e dezenas, milhares e milhares, porque, meus irmãos, depois que abriu aquela cortina de ferro, tinha 7 milhões de batistas escondidos na União Soviética. É pouco ou é bastante? É pouco. Se você vê tantos milhões que tinham, e aqui tantos que vieram para o Brasil, como os letos, como os russos, como os búlgaros,
os outros lados, os Balcãs, todos eles vieram perseguidos e deixaram suas famílias para morrer lá. Mas depois que a cortina de ferro se abriu, 7 milhões de batistas ainda estavam lá. Quer dizer, os descendentes, né? Os descendentes daqueles que foram perseguidos. A palavra de Deus ainda estava viva lá. Então vamos sempre lembrar disso. Dai a César o que é de César em qualquer circunstância. Seja num país como o nosso, livre, seja num país comunista, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sempre fazendo essa separação. Qual foi a reação deles? Ficaram sem resposta. Como é que vão condenar Jesus? Não podiam condenar Jesus. Então vamos aprender com Jesus, tá? A ter sabedoria, em perceber o teor da pergunta, que é uma pergunta capciosa, e se tiver que responder, responder com sabedoria, tá bom?